1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Vamos orar, Pai. Estamos aqui nesta noite de ceia, Pai. Noite em que nós estamos para participar desse momento memorial que o Senhor deixou para a Tua igreja. Que seja uma noite de bênçãos para todos nós. Então, Deus, fala conosco através da Tua palavra. Derrama Teu Espírito, Pai, e alcança as nossas vidas. Porque eu, Rafael, só posso chegar até o ouvido dos Teus filhos, mas pelo Teu Espírito o Senhor pode alcançar a nossa alma, o nosso espírito. Então fala conosco, Deus, e aplique essa palavra em nossas vidas para que ela produza frutos e bênçãos em nós. Desde já, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo espírito contrário, toda resistência, que toda barreira caiam por terra em nome de Jesus e saiam deste lugar. E a Tua palavra seja pregada com total liberdade, que os Teus anjos estejam aqui para ministrar aos nossos corações e que o Senhor nos abençoe nessa noite. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje em dia, queridos, existem algumas marcas, existem algumas fabricantes que elas se orgulham. Elas se orgulham de que mantêm os seus produtos exatamente iguais àqueles que fabricaram anos atrás. Às vezes muda uma embalagem, às vezes muda a propaganda ou o garoto propaganda, mas o produto em si continua sendo o mesmo. Poderia citar aqui, por exemplo, o Bombril. Bombril mudou? É o mesmo que a minha avó usava, que é o mesmo que sei lá quem usava antes dela. Então mudou a embalagem, mudou talvez o slogan, mudou sei lá o quê, mas o produto em si, dentro da embalagem, continua o mesmo. E continua sendo eficaz, tendo 1001 utilidades. E olhando para o reino de Deus, olhando para a palavra de Deus, olhando para a nossa vida, tem coisas que são assim, queridos. Tem coisas que mudam. Tem coisas que se transformam. Mas tem coisas que elas permanecem as mesmas. E por que eu estou falando isso? Porque aqui nesse texto que nós estamos olhando, o texto de 1 aos Coríntios, é um texto que retrata algo que mudou aqui, em primeiro lugar. Por quê? Essa é uma carta que foi escrita por volta do ano 56 depois de Cristo. Se Jesus morreu por volta do ano 30, quantos anos se passaram da morte dele para cá? Cadê os irmãos que são bons em matemática aí? Aproximadamente 25, 26 anos. Então 26 anos se passaram da morte do Senhor até aqui. E muitas coisas mudaram. Naquela época em que Jesus estabeleceu a primeira ceia, havia ali apenas 12 pessoas mais o Senhor Jesus. Aqui nesse período agora, havia milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, pregando o Evangelho, praticando o Evangelho, ouvindo o Evangelho e celebrando a ceia do Senhor. Não só em Corinto, mas em diversos lugares, porque o Evangelho avançou, o Evangelho cresceu. Graças a Deus por isso. Amém. E hoje não é diferente, queridos. Hoje, graças a Deus, nós vivemos um tempo na igreja que é um tempo ricamente abençoado. Em que a igreja tem avançado, a igreja tem crescido, a igreja tem alcançado não somente as nações, mas a igreja também tem alcançado pessoas de diferentes classes, pessoas de diferentes culturas, pessoas de diferentes conhecimentos, pessoas de diferentes sexos,
a igreja tem alcançado essas pessoas. Louvado seja o Senhor por isso, porque a igreja está avançando, o reino de Deus está crescendo. Aleluia, glória a Deus. E isso é igreja, queridos. Igreja não é um grupinho somente de pessoas iguais. Igreja, como a gente gosta de brincar, não é lata de salsicha em que está todo mundo formatadinho, não. A igreja, ela é gloriosa, ela é maravilhosa, porque ela cabe a mim, ela cabe a você. Eu e você somos diferentes, graças a Deus, mas as portas do reino de Deus estão abertas para abarcar a todos nós, para que qualquer pessoa que queira entregar a vida a Cristo, ela tenha oportunidade de entrar e ser salva. Graças a Deus, porque o Evangelho está avançando. Glórias a Deus, porque o Evangelho está crescendo. E se você foi alcançado por esse Evangelho, levante sua mão e diga: muito obrigado, Jesus, porque o Evangelho me alcançou. O Evangelho chegou até mim. Então muitas coisas aqui mudaram. Aquela primeira ceia que foi celebrada, estava só Jesus e mais 12. Aqui, milhares e milhares de pessoas já haviam sido alcançadas. E milhões de pessoas já haviam ouvido o Evangelho. E dessa forma, hoje também. O Evangelho, dessa data aqui para hoje, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas hoje sejam cristãs no mundo. Olha só que maravilha, queridos. Ainda temos muito a avançar, é verdade. Mas olha só que maravilha, já temos mais de 1 bilhão de pessoas que entregou a vida a Jesus, que professam a fé cristã. E mais de bilhões de pessoas que pelo menos já ouviram o Evangelho. O Evangelho tem crescido, o Evangelho tem mudado. E isso, queridos, é graças a Deus. Isso é uma coisa que difere daquela ceia primeira que foi praticada ali, que só tinha 12. Era o início. Mas hoje, numa noite como essa, dependendo de onde for no mundo, dependendo do fuso horário, tem pessoas hoje que estão se reunindo assim como eu e você para celebrar e dar graças a Deus, porque Jesus veio, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi levado aos céus. Ele não morreu mais, pois ele vive e reina para sempre, e ele ainda vem buscar aqueles que são dele. Levante as suas mãos nessa hora e diga graças a Deus pela obra maravilhosa de salvação que Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário. Aplauda o Senhor. Porque isso é Páscoa, queridos. Páscoa não é simplesmente a gente dar chocolate para alguém. Páscoa não é simplesmente a gente presentear alguém com alguma coisa. Páscoa é você lembrar que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o império das trevas, ele venceu o mundo, ele venceu todas as coisas por mim e por você. E não podemos nos esquecer que ele um dia ainda vem voltar para buscar aqueles que são dele. Eu não posso falar de Páscoa sem falar disso, porque a própria mensagem aqui diz: toda vez que vocês comerem, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, para eu pregar a ceia, para eu falar de Páscoa, eu tenho que lembrar que ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele vive e reina para sempre, mas ele ainda vem buscar aqueles que são dele, e aqueles que ainda o aguardam, digam amém. Mas uma segunda coisa, além do Evangelho ter se espalhado pelas nações, hoje tem pessoas adorando a Jesus em português. Obrigado, Gil. Pelo menos uma pessoa está adorando em português. Deus alcançou uma pessoa que fala português, o Gil só. Vou te dar mais uma chance. Hoje tem pessoas que estão adorando a Jesus em português. Amém. Não precisa mostrar seus dons linguísticos, mas tem pessoas que adoram a Jesus em outros idiomas. Em inglês, em alemão, em chinês, em árabe. Tem pessoas que estão adorando a Jesus. Mas uma coisa maravilhosa. Aleluia. Eu não tenho esses dons linguísticos iguais a irmã. Não tenho esse dom de línguas não, mas eu falo, eu atravesso muito mal o português ainda. Imagina outras línguas.
E o Evangelho, ele avançou, queridos. Porque naquela reunião de Jesus, só tinha 12 homens, e homens judeus. Mas Jesus não veio só para os judeus, ele veio para os judeus e também para salvar toda a humanidade. Graças a Deus. Então hoje, a ceia que nós celebramos, a Páscoa que nós celebramos, também há algo a se celebrar, porque a salvação chegou até nós, que não somos judeus. Ali só tinha Jesus e seus 12 apóstolos, e os outros discípulos não puderam participar. Mas hoje, a ceia está aberta para homens, para mulheres, para judeus, para não judeus. Hoje a ceia está aberta para todo aquele que crê em Jesus. Aonde o nome de Jesus é crido, aonde o nome de Jesus é confessado, a porta está aberta para a salvação e a porta está aberta para se celebrar e festejar a ceia do Senhor. Então nessa hora, que maravilha, queridos! Podemos ver que o Evangelho alcançou as pessoas, alcançou as nações, alcançou pessoas ricas, graças a Deus. Alcançou pessoas pobres também, graças a Deus. Alcançou pessoas bonitas. Quem se acha bonito aí, diga glória a Deus. Alcançou pessoas lindas. Também, graças a Deus. O Evangelho alcançou a todos, queridos. Então isso é algo que é diferente. Só nessa noite aqui já temos mais do que 12. Já nos diferencia daquela primeira ceia. E se alguém mais quiser entrar, a porta ainda está aberta. Para que todo aquele que quiser, como diz lá o finalzinho de Apocalipse, aquele que tem sede, venha. E beba da água da vida. E esse convite continua aberto, porque o Evangelho, a Páscoa, a obra de Jesus, ela é abrangente para todos. Então nós damos graças a Deus por essas mudanças. Damos graças a Deus por essas coisas que diferenciam. Mas existem algumas coisas que permanecem. Algumas coisas que são exatamente iguais àquelas que nós vivenciamos, que nós vemos representadas na primeira ceia em que Jesus celebrou. E a primeira coisa que eu queria falar é que Jesus está presente. Jesus estava presente lá naquela primeira ceia, em carne e osso. Mas hoje ele continua presente neste lugar, porque ele disse, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Jesus está aqui nessa noite. Essa mesa não é minha, essa mesa não é do pastor Pablo, essa mesa não é do pastor Roberto, essa mesa não é da Nova Vida, mas essa mesa ela é do Senhor, e é Ele quem está preparando essa mesa para você, e nós estamos aqui apenas representando, mas quem vai te servir a mesa é o próprio Senhor, porque Ele está presente neste lugar. E se Ele está presente, este é um lugar de bênção. Se Ele está presente, este é um lugar de milagres. Se Ele está presente, a nossa vida pode ser completamente transformada e restaurada, porque o Deus de milagres está aqui nessa noite. Diga amém se você assim crer. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada. É verdade. Mas o próprio Senhor Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então, se você não está vendo nada, mas você confia na palavra e crê que ela é real, eu não estou vendo a Jesus, mas eu sei que Ele está aqui, porque Ele é fiel à sua palavra para cumprir, eu e você somos bem-aventurados, disse o Senhor. Então, olha para esse bem-aventurado e diga, Jesus está presente. Isso é uma coisa que eu tenho que entender, queridos. Porque às vezes nós somos ensinados de forma errada, especialmente nós do lado pentecostal, que a presença de Jesus ela se manifesta às vezes. Eu estou sentindo um arrepio, então Jesus está presente. Eu estou sentindo um ardor no coração, então Jesus está presente. Eu vim aqui trazer uma palavra de ensino e de verdade para você.
O que faz Jesus estar presente é a fidelidade à sua palavra. Ele disse que estaria presente. Então Ele está presente. Talvez você tenha chegado nessa tarde, nessa noite, e não está sentindo nada. Mas eu venho aqui te dizer, você está aqui em nome do Senhor. Então Ele está presente, porque eu estou aqui em nome do Senhor também. Então já somos dois. Ele está presente. Ah, mas pastor, eu não estou sentindo nenhum fogo no coração. Eu não arrepiei, eu não senti calafrio, eu não senti nada. Ainda bem, meu irmão. Mas se você confiar na palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Jesus, Ele está presente, independente de eu sentir ou não, independente de eu arrepiar ou não, independente de eu sentir fogo no coração ou não, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Jesus está presente neste lugar. E se Ele está presente, Ele pode operar um milagre e abençoar as nossas vidas. Diga amém, se você crer. Aleluia. Não estou dizendo que eu não gosto de sentir essas coisas. Eu gosto de sentir. Gosto de arrepiar. Gosto de sentir o fogo de Deus. Gosto de sentir o poder de Deus. Mas a vida não é feita só desses momentos. Eu preciso entender que Deus está comigo. Quando tudo vai bem, quando a glória de Deus se manifesta. Mas eu preciso entender que Deus está comigo. Como quando aconteceu com Elias. Desanimado, entrou na caverna, desistindo de tudo, tentando se esconder de... como é que era o nome daquela endemoniada? Jezabel. Tentando se esconder de Jezabel e de Deus também. Ele conseguiu se esconder de Jezabel. Mas quando ele entrou na caverna, ele ouve uma vozinha atrás dizendo: Elias, o que fazes aqui? Aí Elias toma um susto. Eu estou tentando me esconder e Deus já estava aqui antes de mim. Então eu preciso entender, queridos. Nos dias mais claros e nas noites mais escuras, o Senhor está conosco. Amém. Nos dias que eu sinto a glória de Deus se manifestando na minha vida, o poder de Deus sobre a minha vida, Deus está comigo. Mas tem dias que a gente passa por dificuldades, por dias, como a Bíblia chama de um dia mau. Para não falar besteira, eu vou usar o que a Bíblia fala. Às vezes a gente passa pelos dias maus. E mesmo nesses dias maus, Deus também se manifesta, Deus também está presente, Jesus também está conosco, porque Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos dias. Então Ele não vai faltar na sua vida. Na sua vida pode faltar qualquer coisa. Às vezes falta saúde, às vezes falta dinheiro, às vezes falta alegria, às vezes falta muitas coisas, mas Jesus nunca vai faltar na sua vida, porque Ele é fiel. E em todos esses momentos que as outras coisas faltam, Ele estará presente para cuidar de nós, nos sustentar e nos restaurar. Se você assim crê, diga glória a Deus mais uma vez e aplauda ao Senhor, porque Ele é fiel. Mas uma segunda verdade que está implícita aqui, e que é para todas as gerações, é que a ceia, ela sempre foi para discípulos. Eram pessoas que tinham compromisso com Jesus. Eram pessoas que criam em Jesus. Eram pessoas que tinham colocado a sua fé nele. Isso é uma coisa importante da gente falar. Porque na igreja de Nova Vida, nós não temos uma ceia fechada como outras denominações, que só o membro da igreja que participa. Não. Mas a gente ensina. Se você é de Jesus, se você tem um compromisso com Ele, você pode participar da ceia. Mesmo que você não seja membro dessa igreja. A Nova Vida nunca fechou as portas para ninguém. A ceia, ela sempre foi aberta. Mas a gente ensina. A gente explica. Então nessa noite, eu preciso ter essa consciência também. Eu preciso ser discípulo de Jesus. A minha fé está em Jesus. Eu creio nele para ser meu Senhor, meu Salvador. Isso é ceia, queridos. E isso é Páscoa. Jesus veio para salvar todos aqueles que são dele, aqueles que creem nele. Então eu preciso compreender essas coisas e trazer essas coisas para a minha vida. Por quê? Porque senão essa mesa não vai trazer nada de bom para nós.
E o objetivo de Deus é te abençoar. O objetivo de Deus é que essa mesa traga vida. O objetivo de Deus é que essa mesa traga milagres para nós. Então eu preciso entender que essa mesa é para os discípulos. E aí vale então, como diz o próprio texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que vou examinar se você é discípulo ou não. Essa missão não cabe a mim, graças a Deus. Eu não estou aqui com uma régua do discípulo para dizer quem é e quem não é. Graças a Deus por isso. Se a gente só pregando o evangelho, a gente já apanha. Imagina se estivesse aqui com a régua para dizer, não, você participa e você não. Sou eu que me examino. Sou eu que olho para dentro de mim e vejo. Será que eu sou discípulo de Jesus? Será que eu creio que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador? Será que eu estou vivendo aquilo que Jesus quer que eu viva? Porque, como diz pastor Roberto, a única coisa que nos separa dessa mesa é o pecado. Se eu escolho viver na mesa do Senhor, se eu escolho participar da mesa do Senhor, eu não posso participar da mesa do pecado. Então, nessa noite é uma noite de decisão para nós. Eu vou participar da mesa do Senhor e vou ser abençoado, vou receber vida, vou receber alegria, vou receber paz, vou receber vitória. Ou eu vou continuar na mesa do pecado? Não sou eu que decido isso, entende? Por isso que não sou eu que te examino, porque essa decisão não cabe a mim. Se dependesse de mim, eu escolheria que todos escolhessem a mesa da bênção, a mesa da salvação. É por isso que a gente prega o evangelho. Mas essa escolha não depende de nós. Não adianta eu falar aqui para você e você sair por aquelas portas e na segunda-feira, ou quem sabe até hoje, voltar a uma vida de prática de pecados. Essa mesa não vai ser boa para você. Agora, se você está aqui, ainda que tenha pecado e errado, mas se você resolver confiar em Cristo Jesus, como diz a palavra de Deus, que aqueles que confessam os seus pecados e deixam, alcançarão misericórdia. Confessai os seus pecados a Cristo, e Ele vos purificará de todo pecado e injustiça. Então, nessa noite, Deus tem perdão para mim e para você. Nessa noite, Deus tem restauração para mim e para você. Então, não tem nada que me afaste dessa mesa, porque se eu pequei e me arrepender e me voltar para Cristo, ainda há perdão, ainda há misericórdia, ainda há conserto, ainda há restauração da parte de Deus. Mas se eu escolher a mesa do pecado, não tem mais nada que possa fazer. Qual é a decisão que nós tomamos? Ser discípulo e participar da mesa? Ou escolher um outro caminho e participar da mesa do pecado? E o salário, a paga, a recompensa do pecado é a morte. Então todos nós precisamos nos examinar. E estou falando aqui para discípulos de Jesus. Todos nós precisamos nos examinar. Estava lendo recentemente, segundo a carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, e Paulo fala lá, Demas, que era discípulo, amando o presente século, saiu do ministério e foi para Dalmácia. Uma pessoa que servia, imagina você servir no ministério de Paulo. Imagina quantos milagres aquele homem não viu. Quantas coisas ele não viu Paulo fazer. Quantas mensagens ele não ouviu Paulo pregar. Se um homem desse se desvia, imagina quem ouve a mim. Pode se desviar também. Mas preste atenção. É uma escolha que todos nós fazemos. Um homem com um relacionamento desse com Deus, com um discípulo como Paulo, tendo Paulo como mestre, e ele como ensinador, como discipulador, e ele abandonou o ministério, abandonou tudo, amando o presente mundo. Será que eu e você também não podemos cair nessa tentação de amar o presente século? Há possibilidade sim, minha irmã. Tomara que nunca caiamos, mas a possibilidade existe. Por isso, aquele que está de pé, ou pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Então temos que tomar um cuidado de manter a vigilância
continuar sempre escolhendo a mesa que o Senhor preparou para nós. Diga para o seu irmão, eu vou escolher a mesa do Senhor. Não pergunta para ele o que ele vai escolher, mas diga assim, eu vou escolher a mesa do Senhor. Mas uma terceira coisa que permanece e que é importante da gente falar é que no momento da ceia, eu não sei se você prestou atenção, e Paulo ele faz questão de relatar aqui, o que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, o que está escrito aí, versículo 23, o Senhor Jesus, você fechou a Bíblia, né? Na noite que foi traído, o momento da ceia, também havia uma oposição contra Cristo. Havia ali uma oposição contra aquilo que Jesus queria fazer. E isso, queridos, é uma coisa que permanece. Esse mundo no qual vivemos, não estou falando da árvore, não estou falando da terra, mas o sistema mundano no qual estamos inseridos é um sistema anticristão. Não é à toa que o apóstolo João ele vai nos escrever na sua primeira carta, lá no finalzinho, ele vai dizer que os espíritos de anticristo já estavam no mundo. E isso há quase 2000 anos atrás. Então esses espíritos estão agindo para resistir a Cristo, para resistir à obra da igreja, desde aquela época. E continuam agindo e operando ainda hoje. Então se você é cristão, tem algum cristão aqui ainda nessa noite? Se você é cristão, se você é da igreja do Senhor, assim como naquela época havia uma oposição, havia uma perseguição, havia uma resistência, ainda hoje, nós como igreja enfrentamos uma resistência, ainda há o império das trevas, ainda há uma guerra, ainda há um combate a se realizar da igreja contra esse mundo, da igreja contra o império das trevas, mas graças a Deus que pelo sangue de Jesus nós já somos mais do que vitoriosos, mas graças a Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas graças a Deus que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e destruir toda a obra do maligno e nada nos causará dano. Graças a Deus pela obra maravilhosa de Jesus na cruz por nós. E se você ainda crê nessa obra, aplauda Ele, bendiga o nome dEle e exalte a Ele. Então, meu irmão, quando existe alguma resistência, quando existe alguma oposição, às vezes nós nos surpreendemos. Mas Jesus diz para nós, eu preparei vocês para isso. Eu falei que seria assim. Despertem, se levantem, usem a autoridade que eu dei a vocês. Tenham ousadia para enfrentar essas obras, porque a vitória já é de vocês, diz o Senhor. Então nessa noite, diante das oposições, diante das perseguições, diante das resistências que existem, eu não tenho que me amedrontar e nem me acovardar. Pelo contrário, eu tenho que me levantar com a autoridade e ousadia que Jesus já nos deu. Não é que vai dar, não. Ele já nos deu autoridade. Ele já nos deu do seu Espírito. Então nós precisamos enfrentar essas resistências, enfrentar essas oposições. Porque a boa notícia é, ele pode até resistir, ele pode até se opor, mas como diz a palavra do Senhor, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele pode até resistir, ele pode até se opor, mas se eu me levantar, é ele quem tem que fugir. Então chegou a hora, não da igreja fugir com medo do império das trevas, mas chegou a hora da igreja se levantar, resistir na autoridade do nome de Jesus e avançar, porque quem tem que fugir é o império das trevas contra as nossas vidas. Diga amém. Diga Satanás. Os irmãos estão com medo. Diga, repita comigo, Satanás. Eu vou me levantar e vou avançar. Então te prepara para fugir. Em nome de Jesus. Porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém?
Mas uma coisa que permanece para a gente caminhar para o final são os elementos que foram participados, foram compartilhados ali. O pão e o vinho, né, que nós utilizamos o suco de uva. Isso é uma coisa que permanece. E permanece eternamente. Até a volta do Senhor Jesus, nós celebraremos a ceia do Senhor com o pão, com o suco de uva. Isso é algo que permanece, queridos. E é importante da gente falar dessas coisas. O pão representa o sacrifício do Senhor Jesus. O corpo dele, moído totalmente na cruz por amor a nós, entregue pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pela nossa restauração. Então, hoje, se eu tenho vida e vida em abundância, é graças ao sacrifício de Jesus. Se hoje as promessas de Deus me alcançam, é graças ao sacrifício de Jesus. Se hoje eu sou cheio do Espírito Santo, é graças ao sacrifício de Jesus. E esse sacrifício, ele continua funcionando e funcionará por toda a eternidade. Então, não importa o que eu tenha feito, não importa quantos pecados eu tenha cometido, talvez eu tenha cometido pecados tenebrosos, e se eu contar esses pecados, talvez algumas pessoas nunca mais vão esquecer dos meus pecados, e nunca mais me darão oportunidade. A gente vê isso aí fora. Algumas pessoas que cometem certos tipos de pecados, que a sociedade vai contra aquela pessoa e nunca mais dá oportunidade a ela. Eu não vou falar de pecado, mas para que você entenda, na Copa de 50, que foi celebrada aqui no Brasil, realizada aqui no Brasil, o Brasil foi para a final e perdeu para o Uruguai. Aqui no Brasil. E muitos daqueles que viveram naquela época culparam o goleiro Barbosa. E Barbosa, depois de não sei quantos anos de vivo, a Copa já tinha passado e tudo, mas ele dizia que no Brasil as penas, né, do Código Penal brasileiro só permitem que o preso fique preso por 30 anos. Mas ele, Barbosa, se sentia prisioneiro da sociedade porque todos o culpavam pela perda da Copa e por mais de 50 anos. Por mais de, 30 anos, por mais de 40 anos. Então a pena máxima do Brasil para um preso não se cumpriu nele, porque ele se sentia culpado pela sociedade por aquela perda. E às vezes a gente comete certas coisas, no caso de Barbosa não foi um pecado, ele não pecou. Mas às vezes a gente faz certas coisas que a gente pensa, para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais saída. Isso que eu fiz é inaceitável, isso que eu fiz é imperdoável. Mas eu vim aqui te convidar a olhar para o Nazareno pregado naquela cruz. Se lembrar daquele homem que foi até a cruz por mim e por você. E o sangue dele foi vertido. E este sangue continua sendo poderoso para lavar e purificar os pecados. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que ele pega os nossos pecados, lança nas profundezas do mar e dele não se lembra mais. Talvez as pessoas possam lembrar, talvez o teu parente possa lembrar, talvez a pessoa a quem você feriu, ou os familiares de quem você feriu possam se lembrar, mas existe um Deus que abriu a porta para mim e para você, e se eu resolver entregar minha vida a Ele e confiar que Jesus Cristo é quem diz que é, o Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis, que Ele veio por mim, eu também tenho direito a receber o perdão dos meus pecados, eu também tenho direito a receber a restauração da minha alma, e vou viver diante de um Deus que não vai mais lançar os meus pecados no meu rosto, pelo contrário, Ele vai lançar palavras de vida, de bênção, e naquele grande momento em que Ele vier me buscar, Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então olhe para o sacrifício de Jesus e veja que tem perdão para você, tem restauração para você, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso,
perdoador e salvador. Então nessa noite, há perdão para mim. Nessa noite, há perdão para você. Nessa noite, há perdão para todos nós em Cristo Jesus. Aplauda o Cordeiro de Deus que fez essa obra maravilhosa por nós. Bata no seu peito e diga: há perdão para mim. Em Deus, há perdão para mim. E se há perdão para mim, se há perdão para você, seja lá o que você for que tenha feito, em primeiro lugar, se perdoe pelo que você fez. Se perdoe. Não tem como você mudar o seu passado. Mas se você não se perdoar, você está comprometendo o seu presente e o seu futuro. Deus está dizendo para mim e para você: se perdoe. Não tem como você mudar isso. Mas aceite que eu já te perdoei. E se eu já te perdoei, se você já confessou, se você já se arrependeu, se você já abandonou, eu te perdoei, diz o Senhor. Para que ficar trazendo mais peso? Para que ficar trazendo mais condenação? Para que ficar trazendo mais aflição para você mesmo? A única coisa, queridos, que perdoa pecados é o sangue de Jesus. Eu trazer sofrimento para mim mesmo, para tentar purificar os meus pecados, é eu anular a obra de Jesus. Então você ficar tentando se condenar, se culpar, se martirizar pelos seus pecados, isso só está aumentando o teu sofrimento. E Jesus está dizendo para mim e para você: a obra que eu fiz na cruz do Calvário foi perfeita para perdoar o seu pecado, para te purificar completamente e te tornar santo na minha presença. Então é noite de jogar fora essas autocomiserações, é noite de jogar fora esse autoflagelo que você está tentando infligir a você e receber a graça, o perdão, a misericórdia e a restauração que Deus tem para você, para a partir de hoje você viver uma nova vida em Cristo Jesus, na igreja de nova vida. Diga amém se você está me entendendo. O sacrifício de Jesus traz perdão para todo e qualquer pecado. Eu posso me achegar a Ele. Seja qual for o pecado que eu tenha cometido, em Cristo há uma saída. Em Cristo há restauração. Em Cristo há perdão. Mas uma segunda coisa que está aqui, que é o suco de uva. E Jesus, ele disse que o suco representa o sangue dele. E o sangue ali tinha uma função especial. Porque ele diz que o sangue ali, nessa situação da ceia, representava a nova aliança que Deus estava estabelecendo com a humanidade através do sangue de Jesus, que foi totalmente vertido na cruz. A primeira aliança representava a primeira aliança foi celebrada, com o sangue de animais, e ela era passageira, ela não permaneceria para sempre. Mas ela simbolizava, ela apontava para a nova aliança que viria. E isso é importante você entender, porque a nova aliança, a Bíblia vai nos dizer que ela é eterna. A Bíblia não diz que a nova aliança ela é perpétua, mas ela diz que ela é eterna. Qual é a diferença, pastor? Só uma mudança de palavras? É claro que não. Aquilo que é eterno é aquilo que não tem começo e nem fim, meio nem fim, isso aí, não tem começo nem fim. Perpétuo é aquilo que começou um dia e dali foi para frente e não tem mais fim. Quando a Bíblia fala que a nova aliança ela é eterna, isso fala que ela vai, o pessoal do direito que gosta disso, ela vai, é uma lei que vai retroagir. Tem leis que elas só funcionam daquele tempo presente para frente, mas tem leis que elas retroagem. Então a nova aliança ela não vai alcançar só aqueles que vieram de Jesus para frente, mas a nova aliança ela vai retroagir e vai alcançar desde Adão até toda a humanidade, porque ela é uma aliança eterna, e ela não vai passar, ela não vai ser substituída,
antiga, ela não vai ser transformada. Não, hoje eu e você que estamos em Cristo Jesus, estamos aliançados com Deus para toda a eternidade. Diga amém. Graças a Deus. Então não tem outra aliança a seguir. Não tem outro caminho a seguir. Não tem outro sacrifício a se realizar. Só através do sangue de Jesus que eu posso estar em paz com Deus. Só através do sangue de Jesus é que eu entro no reino dos céus. Só através do sangue de Jesus é que eu sou salvo para toda a eternidade. Então isso é uma coisa que não vai mudar, queridos. É uma coisa que permanece e permanece para sempre. Assim como Jesus estabeleceu, é assim que vai ser feito por toda a eternidade. Enquanto Jesus não voltar, faremos dessa mesma forma, porque o sangue continua sendo o sangue da aliança. O sangue continua sendo o sangue em que foi liberado sobre as nossas vidas, que celebra e confirma a nova aliança que nós temos com Deus, através não do sangue de touros, não do sangue de animais, mas através do sangue puro do nosso Senhor e Salvador Jesus, que foi derramado na cruz por nós. Então, se eu estou na nova aliança com Cristo Jesus, através do sangue dele derramado na cruz por mim, todas as outras alianças passadas, todos os outros pactos passados, eles são quebrados, eles são anulados, eles são cancelados pela nova aliança no sangue de Jesus. Diga amém. Amém. Então, se eu fui lá e botei meu nome em algum lugar, se eu fui lá em algum lugar e fiz um pacto com algum demônio, que lá eles chamam de entidade, de espírito, seja lá qual for o meu envolvimento que eu tive com outras religiões, com outros deuses, pelo poder do sangue de Jesus, pela aliança que foi celebrada ali, ela tem maior poder e autoridade para quebrar e cancelar todas essas alianças, todos esses pactos que foram feitos no passado, eles são quebrados, eles são anulados pela nova aliança derramada, confirmada pelo sangue de Jesus. Amém, Jesus. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que foram no Réveillon para Copacabana e lá, sem perceber, na hora da virada teve uma brilhante ideia. Foi lá e pulou 7 ondas, como se diz lá, que uma entidade pede para ser abençoada. Pegava flores dos outros que já tinham jogado, foi lá e pegou e jogou de novo. Às vezes a pessoa não tem noção do que está fazendo, mas ali ela está se aliançando, ela está se envolvendo com aquele demônio, com aquela entidade. Pessoas, eu vi muitas vezes pessoas fazendo isso, num bar, por exemplo, na hora de beber a sua bebida alcoólica, o primeiro copo que ele pegava, ele jogava um pouco no chão e dizia que era para o santo. Quantas pessoas não fizeram isso sem saber, queridos? Eu sei de histórias de pessoas que acendiam cigarro e deixavam o cigarro e oferecia para que, entre aspas, o espírito ele fumasse aquilo ali. Então, às vezes, a gente faz algumas alianças que a gente está ali consciente, a gente está fazendo aliança, a gente quis fazer. E Jesus tem poder para quebrar essas coisas pelo poder do nome, da autoridade e pelo sangue dele. Diga amém. Confirma isso aí. Diga amém. Mas ainda que eu tenha entrado, vamos dizer assim, de forma inocente, de forma ingênua, talvez até quando criança, que me levaram a participar de alguma coisa como essas, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você. O sangue de Jesus também é poderoso para nos libertar. O sangue de Jesus, a nova aliança, também é poderosa para cancelar essas alianças passadas. Levante sua mão aí, meu irmão. Você que de repente pode ter se envolvido em algumas dessas alianças, em algum desses pactos, talvez até inocentemente, pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus, eu declaro todas essas alianças quebradas, canceladas, porque hoje eu e você estamos aliançados com Deus através do sangue poderoso de Jesus. Ainda que eu tenha derramado meu próprio sangue, o meu sangue não é maior do que o sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus cancela essas coisas, cobre esses pecados, e Ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida para cancelar toda a maldição e liberar a bênção do Senhor sobre nós. Se
você crê e concorda, diga amém. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Isso é Páscoa. Isso é celebrar a ceia do Senhor. E Deus, graças a Deus, nos abençoou com isso. Então, nessa hora, quero encorajar você a fazer parte da nossa ceia. Quero convidar os irmãos aqui para nos ajudarem. E essa é uma hora de decisão, em que a gente decide fazer parte da mesa. Então, feche seus olhos, vou fazer uma oração. Pai, estamos aqui nessa noite, noite de milagres, noite de bênçãos, noite de vitórias. E eu quero te agradecer, Senhor, pela obra de Jesus na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor veio por nós. Então que nessa hora o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor abençoe as nossas vidas e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai receber do cálice. Pegue o cálice e aguarde para que todos possamos participar juntos. Feche seus olhos, abra aí seu potinho e pegue um pedaço de pão. Nessa noite, Pai, queremos te agradecer pela obra maravilhosa que o Senhor fez para resgatar a nós, seres humanos, para ti mesmo. Queremos te agradecer pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E foi até ali, como diz a tua palavra, que o Senhor nos amou. Amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor foi até o fim e não desistiu de nós. Nessa hora de posse desse pedaço de pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz, que sofreu, que morreu em meu lugar, e no lugar do meu irmão, no nosso lugar, nós queremos de posse desse pedaço de pão te pedir perdão, Senhor. Perdão pelos pecados que nós cometemos. Se tem algum pecado que te acusa, meu irmão, fala com Deus nessa hora, confessa nesta hora. Peça a Deus, Senhor, me ajuda. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Pecados conscientes e inconscientes. Como eu falei aqui por último de alianças, perdoa talvez alguma aliança que nós temos feito com alguma entidade, com algum demônio. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos perdão, nós te pedimos restauração. Ó Deus, nós nessa hora de posse do pedaço de pão também dizemos que perdoamos a nós mesmos. Porque se o Senhor me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Para que ficar carregando esse peso, essa culpa? Então, Pai, nós nos perdoamos nesta hora. Nós nos perdoamos por aquilo que nós fizemos e achamos que é imperdoável. Nós aplicamos o sangue de Jesus. Cremos na obra do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E como diz a tua palavra, se nós orarmos, quando nós orarmos, se nós nos lembrarmos que temos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar também. Então perdoamos também, Pai, nessa hora de posse do pedaço de pão. Perdoamos aqueles que nos ofenderam. Perdoamos aqueles que nos feriram.
E te pedimos, ó Pai, até que o Senhor abençoe a vida deles, que eles sejam felizes, que eles sejam abençoados, que eles sejam prósperos, em nome de Jesus, ó Deus. Nós abençoamos esse pedaço de pão, tomamos posse do perdão dos nossos pecados e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pão. Pegue seu cálice, abra com cuidado, para não derramar em você. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. De posse desse cálice que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz ali por nós. O sangue no qual meus pecados são lavados. O sangue no qual a nova aliança foi selada, foi confirmada, foi feita. O sangue no qual traz a bênção sobre mim. O sangue de Jesus que me dá proteção. O sangue de Jesus que me permite me achegar a Deus. Oh, aleluia. Graças a Deus por isso, porque hoje eu me achego a Deus pelo sangue de Jesus. Deus não olha para mim, mas Ele olha para Jesus. Ele olha para o sangue de Jesus que está sobre mim, que me justificou, que me lavou, que me purificou, que me santificou e me tornou santo para Deus. Ah, Senhor, obrigado pelo sangue de Jesus, que hoje o Espírito Santo pode habitar em mim. Hoje eu sou cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Os dons de Deus estão sobre a minha vida, graças ao sangue de Jesus que está sobre mim, que tirou os pecados da minha vida. Oh Deus, o sangue na Bíblia também tem um simbolismo de vida. O sangue de Jesus foi derramado sobre mim para que eu tenha vida e vida em abundância. Então nessa hora, Senhor, com o sangue de Jesus que me torna alvo de todas as promessas e bênçãos de Deus, que meu irmão e minha irmã seja curado, que meu irmão e minha irmã seja renovado, que ele seja avivado, que ele seja cheio do teu Espírito. Ó Pai, em nome de Jesus, que seus inimigos caiam por terra e o Senhor libere a vitória, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, pelo sangue que Ele derramou na cruz por nós. Então nessa hora, Pai, nós abençoamos esse cálice e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode participar do cálice. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga muito obrigado, Senhor. Porque Jesus está presente para nos abençoar. Diga amém. Diga graças a Deus. Hoje